Fala galera, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está assistindo a gente. Está começando mais um Pod Vida, o podcast que tem o objetivo de gerar vida em você através de outras vidas. E hoje a vida que está aqui com a gente é da Fernanda Passos. A Fernanda, até fiz uma colinha aqui porque tem bastante coisa, cara. Faz bastante coisa, né? Muita coisa, cara. É importante, Serra, viu? assim, é bom assim. Ela é ministra de Evangelho, ela é líder de louvor, líder de evangelismo do Mulheres Vitoriosas, lá da DVEC. É casado com o Thiago, tá aí. E mãe de 3 filhos. 3 filhos, ficaram em casa. 3. Não vieram. Vai dar trabalho trazendo. E ela faz uma live chamada Passos de Fé, que é todo dia, de segunda a sexta, né? De 10h30. Isso. Ela vai falar um pouquinho com a gente aí. Vai trazer um pouquinho de ensinamento, um pouquinho da história de vida dela para abençoar a sua vida. E é isso aí, fique com a gente. Galera, então como a gente sempre tem falado com vocês, nos ajude, é o melhor investimento que você pode fazer hoje no Pod Vida. A gente não pede contribuição de nada, a gente não pede aqui valor para você em nada, a gente pede para que você compartilhe. Você pegue esse conteúdo que você vai aprender hoje aqui, o quanto você vai ser abençoado, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, e você dedique a alguém, abençoe alguém, um amigo, bota no grupo de família, bota no grupo dos amigos da escola, quebra o preconceito de, tô medo e tal, vou botar no grupo da escola que vão pensar, cara, mas uma pessoa às vezes vai ouvir aquilo ali, uma família vai ouvir aquilo ali, e vai romper e vai abençoar uma família, então seja um canal junto com a gente. Então a forma de você investir, de você contribuir com a gente no canal é você dando like, seguindo e compartilhando os nossos conteúdos para abençoar pessoas, que o Pod Vida é isso, gerar vida através de outra vida. Aqui hoje da Fernanda Passos. Então, Fernanda, tá contigo, se apresenta aí pra galera te conhecer um pouco, conta como é que você começou a tua história no Evangelho, como a Fernanda começa, né, a trilhar o caminho do Evangelho. Então é isso, primeiro quero agradecer esse canal, essa oportunidade de estar aqui compartilhando daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Cheguei no Evangelho, primeiro para me apresentar, né? Fernanda Passos, a paz de Cristo, graça e paz, como eu falo lá, né? Como ele já falou, gente, tudo isso que ele falou, mas eu acho... E mais um pouquinho. Mais um pouco, tinha mais coisa, a gente cortou. Glória a Deus, mas o principal é que eu sou serva, priorizo o reino, faço aquilo que Deus manda e só faço o que faço porque Ele quer que seja feito. Senão não conseguiria. Não é por mim, é por Ele. E... cheguei no Evangelho através de uma amiga que aceitou Jesus, né, como a gente falava antigamente, se converteu e falou de Jesus de uma maneira para mim. Eu, na verdade, já tinha crescido no Evangelho, numa igreja batista. Quando chegou na fase da adolescência, eu me afastei e comecei a trilhar aí a carreira artística. Fui atriz profissional de teatro, fui professora de dança de rua, participei de alguns trabalhos, de algumas peças relevantes com atores, né, já reconhecidos, viajamos muito. E no meio desse turbilhão de coisas, como eu já tinha o Evangelho lá semeado desde 7 anos de idade, crescendo lá com as mensageiras do rei. Legal. Mensageiras do rei, embaixadores do rei, coisa batista. Batista de verdade. E aí chegou num certo ponto da minha vida em que eu comecei a comparar toda aquela realidade que eu via dentro do teatro, do meio artístico, vendo a frustração, a vida fake que os artistas têm, né? Aquela felicidade fake, aquele glamour fake, tudo é fake. Tudo é imagem, tudo é só aparência. Mas que, no fundo, tinha muita tristeza, muita depressão, muita angústia, muitos vícios. E eu colocava aquilo de encontro com aquilo que eu tinha aprendido. Você estava vivendo essas angústias também, nessa vida aparente, nesse tempo? Por parte, sim. Por conta do meu histórico familiar, né? Difícil. Eu cresci sem pai, minha mãe também ausente, né? Minha mãe camelô. Então, teve que trabalhar mais de 25 anos ali para me sustentar, eu e meu irmão. E aí, fui aprender a guerrear na vida sozinha. E
já de cara no meio artístico, que não é nada fácil, é um meio bem complicado. Se você não tiver uma estrutura, uma firmeza, você Valores, né? Perde fácil, né? se não tiver valores, se não tiver uma firmeza de pensamento, do emocional se destrói. Porque a gente vê isso acontecendo, né? Muita gente se perdendo aí. E aí, para resumir a história, uma amiga se converteu e falou da igreja que ela estava e tal, e eu fui. Nesse período eu estava com uma peça, viajando o Brasil, depois eu ia para Portugal. Quando eu fui para a igreja dela, eu me converti, né? Voltei para Jesus e viajei para Portugal. Quando eu fui para Portugal foi até engraçado, porque eu dividia o quarto com um amigo de trabalho, né? E ele falava assim, Fernanda, como é que é isso? Você de dia está lá no teatro e de noite você está no violão dentro do quarto lá, glória, glória, aleluia. Mas ali naquele quarto de hotel eu tive uma experiência com Deus. Maneiro, mano. E Deus me marcou ali, foi quando eu decidi largar tudo, jogar tudo pro alto, uma carreira já sólida. Você estava sozinha no quarto? Foi ali que você se entregou ao Senhor? Tava. Porque eu passei 3 meses lá, em Portugal. E sabe aquele choque de realidade? Não tem família perto, não tem amigos, é só o pessoal do trabalho. Né? E ali eu tive um choque de realidade. Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? E eu comecei a fazer todo um levante daquele momento foi meu. Foi bem intimidade mesmo, você e Deus ali mesmo. Eu e Deus. E o próprio Espírito Santo consciência veio... de Cristo mesmo. Né? É isso mesmo que você quer. Olha fulano, olha ciclano, olha essa situação, olha o meio que você está inserida, olha o que está acontecendo, olha ao teu redor. E ali eu tive um choque de realidade. Como a Bíblia diz, né? A luz ela vem e dissipa, né? E a luz ela vai denunciando tudo, né? E aí você consegue enxergar, porque sem luz você não enxerga. Desse jeito. Ali eu tomei uma decisão e eu falei, chega, isso aqui para mim é o ponto final, eu só vou cumprir o que já tem que cumprir. Sim. Ainda cumpri algumas coisas, alguns trabalhos que eu tinha para fazer, cheguei a fazer ponto em televisão, estava tudo muito bem encaminhado, eu tinha todos os contatos necessários para um dia chegar lá, e muitos amigos meus que trabalhavam comigo na época, hoje em dia estão aí na mídia. Mas o Senhor falou comigo, não é isso que eu tenho para você. E eu confiei no que Ele falou comigo. Foi fácil largar tudo assim? Super. Mentira, claro que não, né? Que susto. Pra mim não foi, não. Você é diferenciado, hein? Porque tu acaba perdendo muita cara? gente, né? Perde amigo, né? Perde a vida inteira convívio. Sonhando com aquilo. É verdade. A vida inteira você investindo tempo, investindo dinheiro, né? Cursos profissionais, faculdade, enfim... A vida inteira, sem medir esforços. E o meio artístico, quem sabe que você dá a vida, dá o sangue. Você tem hora para começar, não tem hora para terminar. Entendeu? Então, assim, é colocar de verdade. Eu lembro que nesse dia, no quarto de hotel, o louvor que falou muito comigo era, na época, acho que Apacentar, que cantava, que diz, abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas, abro mão de tudo, do dinheiro. E ali foi a minha entrega mesmo. E de verdade era isso que eu estava fazendo, abrindo mão de tudo. Mas o que você ia fazer depois? Porque lá não sabia, você só queria entregar a vida para Jesus e ir lá em Portugal, sozinha. Aí você voltou para o Brasil? Quantos anos você tinha nessa? Acredito. Agora me pegou. Caraca. Agora me pegou. Minha memória é ruim. Mas eu acho que eu tinha uns 19, 20. Pô, nova, né? Bem nova. Caramba. Difícil, né, essa decisão? Nessa idade aí, mano, só tem muita... Eu já trabalhava com teatro desde os 11, 12. Caramba, começou bem cedo, legal. E dava aula já, enfim. Aí tu permaneceu lá em Portugal ou voltou? Fiquei 3 meses só. Né? Foi só o período da turnê da peça, vários lugares a gente passou ali, mas foram 3 meses de divisor de água na minha vida. Larguei tudo sem medo, tipo Abraão, que eu vou voltar a falar nele também. Fui sem rumo, né? E fui na direção que Jesus ia falando, vai por aqui. Ali, nesse período, Deus já tinha falado comigo sobre um ministério. Mas eu não sabia, gente, muito crua. Tinha acabado de chegar no Evangelho. Então, não tinha noção do que Deus ia fazer. Né? A princípio, pensei que fosse no louvor, uma coisa que eu já gostava e tal. Mas o louvor foi só uma ponte para chegar onde Ele queria me usar de fato, que maneiro, que é na palavra. Maneiro. Você teve algum discipulado, alguém que te ajudou muito ali nesse começo para você? Nesse começo,
Porque eu acho que a gente que hoje, né, tá mais maduro na fé, a gente tem que se preocupar muito com isso, né? Porque deve ter um monte de jovem que tá te ouvindo que também tá tendo essa experiência com Deus e precisa ser discipulado, precisa procurar um mentor, alguém para estar apoiando, para estar junto, para estar ensinando, para não se perder no caminho do que Deus quer, né? Porque acho que a nossa vida no Evangelho é buscar a revelação do que Ele já fez. Isso. E Ele é Deus porque Ele já fez, não porque Ele vai fazer, né? Isso. Nesse período, eu confesso que não era que eu me isolava, mas eu tinha muito medo de me relacionar, de ter amigos, de me abrir, de falar das minhas coisas, porque eu já tinha sofrido muito com amizades. Então, como eu falei, cresci sozinha, aprendi a guerrear na vida sozinha, eu e Deus. Então, eu confiava muito naquilo que Deus me direcionava. Claro, tinha amigos perto, tinha gente, né, que a gente passava a confiar, tinha um laço de amizade maior e aquilo nos ajudava. Mas eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foi, assim, de bom e de ruim. De certa forma, acho que o maior defeito que eu tive nesse período todo foi justamente não me abrir, não procurar ajuda. Olha que legal você falar isso. Não confiar no outro, porque tinha líderes de jovens, Sim. tinha líderes na igreja, mulheres de oração, o próprio pastor, a esposa do pastor, que estão ali para isso, para ajudar a gente, para orientar a gente, mas por medo, né, de ser julgada. Será que vão pensar isso? Será que vão pensar aquilo? Será que eu posso confiar? Será que se eu contar a igreja toda vai saber? Tem isso, né? Verdade. Então eu tinha muito medo disso. Então eu me fechei. Assim, os meus amigos me ajudavam, a gente orava, conversava muito, mas as principais decisões da minha vida mesmo foi entre eu e Deus. E muita coisa deu certo e outras, né? Porque quando a gente deixa Deus na frente, Ele sabe o que está fazendo, está certo. Agora, quando a gente entra na frente, o negócio fica estreito. É verdade. Aí é meio que assim. E eu cheguei até aqui dessa forma. Claro, de um tempo para cá a gente entendeu, né, com a questão do casamento, tudo que a gente passou no casamento, que a gente vai contar também. Sim, eu ia falar isso. A gente aprendeu ali a trazer pessoas para nos ajudar, mas também não foi um processo fácil. Ele também é muito reservado, muito fechado. Então, tudo que a gente passou no casamento também, né, na crise que a gente teve no casamento, foi entre a gente, a igreja não sabia, os líderes não sabiam, e só conseguimos sair porque finalmente buscamos ajuda, né? Isso foi essencial. Então fica aí a minha dica para você que está em casa, não se fecha não, porque ninguém tem bola de cristal, né? Teu pastor precisa saber o que você está passando, alguém precisa saber, uma mulher de confiança, de oração, para te aconselhar. Não deixe que as suas dores do passado interfiram naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não deixe. Deus usa pessoas. E se a gente não confiar, não abrir o coração, a gente perde a oportunidade de Deus trabalhar na nossa vida através de alguém, porque a gente está querendo se fechar com medo de sofrer de novo. Viu? Esse foi o meu maior defeito, meu maior erro durante a minha vida. E como é que você chegou lá na ADVEC? Como é que você chegou lá depois de Portugal para lá? Então, a ADVEC surgiu porque depois que eu voltei de Portugal, como eu estava na Batista, eu acabei indo para a Comunidade Zona Sul, olha só o tour. Legal. Fui para a Comunidade Zona Sul mediante direcionamento de Deus, um tempo de cura, de preparo, sabe, de tratar mesmo de Deus comigo e com o Tiago. Nessa época a gente já estava noivo, já estava casado, né? A gente já estava casado, estava recém-casado. Foi um tempo de cura mesmo. Maneiro, né? cara. E depois desse período que nós passamos, um bom período ali na Comunidade Zona Sul, já na minha segunda gestação, eu já estava indo para lá com uma criança pequena, que era o mais velho, né, o primogênito. E aí, quando veio a segunda gestação, eu falei, nossa, não vai ter condições, a gente era muito distante de casa, não vai ter condições. E eu comecei a orar e o Espírito Santo me direcionou para a ADVEC, que tinha na minha rua. Na época, ali na Comunidade da Maré. Nós morávamos ali. E praticamente fomos um dos fundadores daquela filial que tinha lá. Hoje juntou com outra que tem do lado, né? Mas foi um período onde Deus nos preparou, nos lapidou, nos
nós vemos experiências incríveis ali. Pô, que maneiro. E conta aí o que você falou sobre o teu casamento, como é que foi essa área aí, como é que foi esse Então, Esse depois- passar dos anos, né? É. Com vocês. depois que nós chegamos na DEVEC, a gente começou a fazer parte de um monte de coisa. Você estava lá, né? Eu tava lá nessa época. E Conheci assim, vocês assim, né? Com o ambiente É. de igreja, conheci a Fernanda. Vocês eram Thiago. amigos? A gente era amigo lá de velho. da mesma juventude. Cara, é, amigo. Desculpa, tá? Por isso. É, amém. Por esse período aí que você passou, eu sei que foi difícil. Essa Conta fase, essa experiência, foi muito difícil. Aturar, Viver com um aturar. cara assim. Chato. É ruim. Que isso. Benção Mas- demais. A gente trabalhou ali junto na juventude. Sim, Foi um sim. período muito bacana, muito bom. Mas a crise que eu passei no casamento faz parte desse período da juventude, que ninguém sabia. Né? Ninguém sabia. E aí, fazendo de tudo, não sei se você estava na conferência de 2015. 2015 Meu não. Deus, ali não. foi o auge. Você pensa numa pessoa totalmente envolvida com as coisas da igreja. Qualquer setor que você olhasse na juventude ali, eu estava enfiada lá, trabalhando, fazendo alguma coisa. Só que eu já estava com a crise no casamento. E como eu já estava com a crise no casamento, acabou que Intensificou, né? e não teve a atenção que deveria ter para resolver. A gente fazia de tudo na igreja, ele era do louvor, eu estava liderando teatro e negócio de maquiagem no Femininas, enfim. Fazendo um monte de coisa, trabalhando na mídia e não dava a atenção necessária para o casamento. A gente ia empurrando a nossa crise conjugal para debaixo do tapete, até uma hora que não deu mais. Eu cheguei no meu limite, a gente tinha muitas brigas, muito desentendimento, sabe? Muitas situações desagradáveis com as crianças presenciando tudo, isso que era o pior, né? Eles estavam sofrendo muito também. E a pessoa fica, assim, é uma experiência de vocês, né? A pessoa fica cega nisso tudo. Porque esquece, né, que tem a criança ali e tal. Sem dúvida, sem dúvida. Um turbilhão, né? Por mais que a gente saiba, não discute na frente da criança, por mais que a gente seja orientado, né? Não, vai para o quarto, fecha a porta, resolve entre vocês, né? Não deixa chegar até a criança. O calor do momento a gente... E o inimigo, ele é sujo, né? Ele quer isso mesmo, para marcar a vida da criança, para traumatizar. É isso que ele quer mesmo, é só a oportunidadezinha de entrar e para fazer a ruaça dele. Então, assim, nosso casamento entrou numa crise muito séria, né? E chegou num limite que eu não aguentei mais. E eu liguei um dia para o trabalho dele, falei com ele, olha, quando você chegar em casa, suas coisas vão estar arrumadas, vai estar tudo encaixotado, você só vai precisar pegar e volta para casa da sua mãe. Ele não acreditou muito, pegou, voltou para casa, quando chegou em casa, estava tudo arrumado. E a gente já tinha discutido muito, ele estava muito machucado, ferido, sabe? Magoado com as coisas que eu falei, e eu também, magoada, ferida. Só que ele era extremamente orgulhoso. Então ele pegou, foi embora, e ele mesmo contando um testemunho lá, ele fala, nossa, eu decidi fazer da vida dela um inferno, porque eu queria provar para ela que sozinha ela não ia conseguir dar conta de 2 crianças na época, né? De 2 crianças sozinha. Então eu resolvi fazer da vida dela um inferno. E foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque a princípio, quando eu mandei ele embora de casa, eu achei que era a solução de tudo, né? E nós mulheres, a gente acha que é assim. O problema são só os homens. Só os outros, né? Sempre o outro problema. O problema era ele, entendeu? Eu era perfeitinha, eu não fazia nada errado. Tudo era culpa dele. E aí, quando ele saiu de casa, eu achei que agora minha vida ia tomar um rumo, ia andar, porque Agora tudo... eu vou voar. Desse jeito. Eu achei que agora... Ninguém não. me segura. Ninguém Meus segura. problemas Agora, acabaram. Só que não. Né? A coisa começou a apertar e ele não me ajudava muito financeiramente de propósito, né? A coisa... Imagino que faz, irmão. Nesse período a gente já estava morando lá perto da igreja, na Penha, e foi um período bem difícil. Chegou num dia, no auge assim, que eu olhei para a despensa, não tinha nada, geladeira vazia, só tinha água e gelo. Eu comecei a entrar num desespero, a última refeição já tinha acabado. E eu falei, Senhor, o que eu vou dar para essas crianças comerem? Comecei a orar em casa, desesperada. E lembrei da assistência social da igreja,
Corri para lá, uma distância aí, uma média de 30 minutos da minha casa. Corri para lá, cheguei lá, aquela entrevista maravilhosa, para atestar ainda mais o nosso... Não, mas amém, glória a Deus. Fiquei feliz, por quê? Porque consegui a cesta básica. Voltei feliz para casa, mas você pensa, eu fui... meio-dia, sol de 40 graus. Isso é Deus quebrando a gente, né? Exatamente. Moendo lá, fazendo vaso novo, de novo. Cheguei lá, peguei a cesta básica, botei no ombro sozinha. Volto eu mais 30 minutos, sol de 40 graus no ombro. Rio de Janeiro, gente, vambora. Cheguei no meu prédio, quarto andar, sem elevador. Eu, Nossa. vambora, tô feliz, consegui a cesta básica. Tem Sim, comida. Tem comida. Sento no sofá, bebo um copo de água. Entro no Instagram. Onde é que o varão estava? Na época ele estava afastado. Ele estava no Rock in Rio. Primeiro veio o coração de carne, né? Carnudo. Falei, sabe quanto custa um ingresso do Rock in Rio? Para eu estar aqui pegando cesta básica. E meus filhos passando fome. Eu comecei a chorar, questionar, bater pé, fazer minha pirraça. Comecei a guerrear e pirraçar com Deus. Quando o momento de raiva passou, quando o momento de ira passou, aí veio aquele choro sincero, veio... Aí sim, ao invés de rasgar as vestes, eu estava rasgando o coração diante de Deus. Aí eu comecei a perguntar para Deus, Deus, o que é que Ele está fazendo ali? O que é que Ele está fazendo ali? Ele tem chamado, Ele tem promessa, o que é que Ele está fazendo ali? Aí o especialista de dar as melhores respostas, meu amigo Espírito Santo, ele devolveu a pergunta. Aí ele falou assim, Fernanda, o que é que o seu marido está fazendo lá? Caraca, mano. Você não é a Que coluna? isso? Maneiro. Aí eu me calei e só fiquei ouvindo. Minha visão se abriu. E eu comecei a ver os piores momentos do nosso relacionamento. Que a gente passou as maiores brigas, o momento que ele saiu de casa. E o Espírito Santo começou a falar comigo, foi você que abriu mão do casamento, foi você que botou ele para fora. Ele queria voltar? Ele não queria Na sair época? de casa, nunca quis. Ah, entendi. Eu que expulsei ele. Entendi. Você que abriu mão do projeto de Deus para sua vida, você que abriu mão da sua Aí família. Você, aí ele pegou pesado. Você que não quis guerrear de joelho, você que não quis orar, jejuar, ir para monte, fazer campanha, não quis se dar o trabalho. O Espírito Santo te apresentou você quem você era, né? Muitas a gente desculpas. não consegue ver às vezes quem a gente é, né? Muitas Tem desculpas, essa dificuldade, muita atividade na igreja, na vida cotidiana. Não tinha tempo, nunca tinha tempo. Caraca, olha aí. Aí eu falei, Jesus, o negócio é comigo? Aí, pra Achou onde... que era ele, né? Se Eu o problema é ele, o problema caiu no teu colo. Ali eu aprendi que num Caraca. casamento, numa vida a dois, nunca um só tem a culpa de nada. Verdade. Os dois são responsáveis. Aí pra onde que eu corri? Pastora Antonieta Rosa. Aí a gente foi aprender a ser crente. Maneiro, cara. Fui para a consagração da pastora Antonieta Rosa achando que na consagração eu vou receber uma palavra de vitória. Eu vou sair de lá pronta. O quê? Mas eu fui mais amassada ainda. Mas pensa num culto que eu fui toda desconstruída, toda quebrada, moída. Mas ao mesmo tempo que ele me apertava, ele me reconstruía e eu saí dali pronta, entendendo qual era o meu posicionamento dentro da minha casa. Qual era o meu posicionamento? De intercessora do meu lar. Ou eu me posicionava, ou eu assumia o meu papel de intercessora do lar, de guerreira, de ir para o joelho, de lutar de joelho pela minha família, ou a minha casa ia ruir. Tem um termo que eu acho até maneiro, né? Que é mãe de joelhos de pé. Acho que é bonito esse termo, porque a oração do justo, né? Pode muito ter seus efeitos. Se eu não tomasse uma atitude, ali era a destruição na certa. A gente já estava caminhando para o divórcio. Ou eu fazia alguma coisa no sentido de realmente viver o evangelho, e não ficar só na aparência, ou então eu não ia entender o que é ser crente nunca. E ia ver a minha família sendo destruída sim, porque já estava tudo pronto para o divórcio. No meio disso tudo, tem até um episódio interessante, porque eu falei das crianças que estavam sofrendo, né? Sim, sim. Nesse período
da crise que a gente passou separado, nossos filhos sofreram muito. E o meu filho mais velho, o Gustavo, ele é igual o pai, é bem fechado. Ele não fala muito do que sente. Aliás, não fala nada. Mas ele é muito fechado. Adolescente é um pouco disso também, né? Pois é, mas ele sempre foi assim. Sempre foi. E aí, ele teve uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade fortíssima. Ele ria e chorava ao mesmo tempo. O maxilar dele travou, toda a musculatura do rosto travou, assim, posição de sorriso. E os olhos chorando, desesperado. Eu vi o pavor nos olhos dele. E ele falando, mamãe, eu não consigo parar, eu não consigo parar. E ele soluçava, estava já ficando sem ar. Naquele momento eu não sabia o que fazer. Só clamei pelo sangue do Cordeiro de Deus, porque eu não sabia o que fazer. Aquele momento passou, ele foi se acalmando. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo de novo. E ele falou, Fernanda, você estava indo pelo caminho certo, mas tem uma coisa que você está fazendo errado. Seus filhos também estão sofrendo, você está sendo egoísta. Porque quando você sente a dor do que está acontecendo ao teu redor, você corre para a igreja, você vai para o culto, e eu trato você e você volta renovada. Mas você deixa seus filhos na casa da sua avó, da avó deles. Você deixa seus filhos... Vai com o papai passear, vai com a vovó, vai na casa da vovó, que eu vou para a igreja. E ali eu entendi, olha que eu sou cria de EBD, como eu falei, né? Sei da importância do trabalho infantil. E mesmo assim eu dei esse vacilo, porque aquilo que você falou, né? A gente se perde, a gente fica cego em meio aos problemas que a gente vive e acaba se equivocando mesmo. Então eu não estava trazendo meus filhos para um ambiente da cura, para um ambiente de restauração, e eles estavam sofrendo muito. Aí o que eu fiz? Consagração, eles estavam juntos. Se eu ia para monte, eles subiam junto. Se eu estava na campanha da vitória, eles faziam junto comigo. Gente, pelo amor de Deus, resgata o culto no lar. Culto no lar. Começamos a fazer culto no lar, eu e as crianças. Nessa época eu ainda estava separado. Eu e as crianças, a gente fazia culto no lar, entrava à madrugada orando, adorando, cantando louvores. Era lindo. Eles choravam na presença de Deus e pediam para o pai voltar para casa. Ali foi um tempo de cura e de restauração nossa também. Não foi só daquela situação familiar. Sim. Era nossa como servo, como filho de Deus. E eles entenderam isso. Eles aprenderam a fazer jejum. Oh, que maneiro, na possibilidade deles aprenderam a fazer jejum. Né? Então, ali foi um momento assim, onde Deus tratou muito conosco. E aí você falou com o Tiago para voltar? Como é que foi essa reconciliação? Como é que foi essa reconciliação de vocês, 2 anos né? depois. 2 anos? 2 anos depois. Que isso, Ana? A gente só orando nas madrugadas, eu e as crianças. Caramba. E ele sabia disso tudo? Não. Fora a parte mesmo dessa ele vivência. não sabia. A gente orando nas madrugadas. Enquanto a gente orava, o Espírito Santo falava com ele. Porque ele aprontava todas durante o dia. Postava hambúrguer artesanal. Maravilha. Se continuar postando também, eu gosto, hein? Adoro aí saía do trabalho, se reunia, botava lá as amigas na mesa, tirava foto. Aí não. Postava, só para implicar mesmo. Sim. Mas quando ele colocava a cabeça no travesseiro, o Senhor visitava. O Espírito Santo falava com ele. E aí, meu filho, você não vai sair daí? Entendi. O que você está fazendo da sua vida? Tratava de um lado, tratava logo do outro, né? Senhor, você está abandonando tua família, está largando o projeto de Deus. E nesse processo que o Espírito Santo começou a incomodar ele largou tudo, perdeu, deixou o orgulho de lado, que ele sempre foi muito orgulhoso, e foi lá na minha casa e me pediu perdão. Caraca, olha, mano, que maneiro. Ali eu já estava tratada também. Vocês já estavam esperando, né, o Tiago, né? Já estavam orando por pela esse volta dele. Né? Sim, para que houvesse uma mudança de mente. Sim. Né? E ele voltou pedindo perdão, eu já entendi ali que era um sinal de Deus, porque ele nunca havia pedido perdão, nunca tinha reconhecido um erro. Então eu já entendi que aquilo era um sinal de Deus. Mas quando ele falou que queria voltar, eu perguntei a Deus, e aí, Deus, o que eu faço? Aí Deus falou, deixa ele entrar que eu vou tratar. Meses depois, a gente estava na sala de casa assistindo o culto online, o pastor Silas pregando. Isso assim, o Tiago já tinha voltado. Já estava em casa. Não, ele estava em casa, mas já tinha voltado para o evangelho, de volta. Não. Ainda estava... Por isso que eu perguntei a Deus, eu deixo ele Sim, entrar? entendi. Porque ele estava no mundão ainda. Como é que vai ser isso, Jesus? Né? E ele falou, deixa ele entrar. Maneiro. Meses depois, a gente na sala de casa vendo o pastor Silas.
quero voltar para Jesus. Ele falou. Aí eu falei, é sério? Sério. Falei, então vou chamar as crianças, porque não sou eu que vou orar, não. Sai que... Em casa é isso? Em casa, culto né? online. Culto online. Tá aí, ó, a galera que fica de preconceito achando que live a galera não assiste culto. Rapaz, se reconciliou com o Senhor num culto ao vivo. Tem muita gente que não acredita que culto online abençoa, que fala. Nada a ver, pá. Olha aí, ó. E minha família é resultado de culto online. Por isso que hoje eu tô na internet. Que legal, cara. Alcança muita gente, não tem limite. E aí ele voltou para Cristo num culto online. E as crianças que oraram, que fizeram campanha, que jejuaram, oraram por ele. Pô, que lindo isso. Foi lindo, foi a cena mais linda da minha vida. Nossa, e ali Deus começou a me mostrar, valeu a pena cada campanha, cada noite de sono perdida, cada subida no monte, sabe? Valeu a pena cada investida, cada oração, valeu a pena. E hoje ele caminha junto, né, no ministério, faz a obra junto comigo, tá lá no louvor. Tá... Parece aqui, Thiago, parece que pra galera te ver aqui rapidinho. Cheguei. Vem cá, amor. Esse é o Thiago, ó, gente. Dá um tchauzinho. Aqui, mesmo pra cá. Aí, esse é o Thiagão, gente. Ficou vermelho. Ele hoje está lá no louvor, tá? Deus tem usado de maneira linda, tremenda. E aí, os meus filhos. E com 13 anos, o Gustavo já está batizado no Espírito Santo e batizado nas águas, o que é o primogênito. Legal. A Bia, que é a filha do meio, também já foi batizada no Espírito Santo com 11 anos de idade. Caramba. E é claro que depois da reconciliação, né? Aí veio Né? o filho da reconciliação. Aleluia. O nome dele é Reconciliação, não é? Antônio. Antônio da Reconciliação. Antônio da Reconciliação Silva. Antônio, o nome dele. Cristo tem esse nome. É Cristo da Reconciliação, né? Ele é pentecostal. Não deu para trazer ele hoje, não. E é uma besta, tá com 3 anos. 3 aninhos. Legal. 3 aninhos. E Deus tem feito algo assim. Ontem, por exemplo, a gente estava ministrando em família. E como é que começa o passo de fé? O passo de fé é é uma pergunta minha. É um cadinho desse momento que você vivia com a sua família ali já. Passos, tem quanto tempo já? Passos é do teu sobrenome também? Você botou junto, pensou nisso? Passos. Claro que aconteceu, depois linkaram pra mim, porque eu fui meio lenta, né? É mesmo? Você não pensou nisso antes, não? Eu não tinha pensado pensou, nisso. A gente achou que tivesse, né? Não, Passos, Fernanda, o nome Passos. Fica legal. Pois é, eu não tinha pensado em Jesus, é lindo, né? Caramba. Muito bom, Jesus é muito bom. Quando Deus me deu esse projeto... Jesuicidência. Desculpa aí, ele sempre me fala isso. Quando Deus me deu o projeto do Passos de Fé, não tinha pandemia ainda, não tinha culto online, não tinha nada disso. E eu tive muito medo do que iam falar, do que iam pensar, justamente desse preconceito, sabe? Vai virar blogueirinha. Né? Tinha muito medo disso. E eu resisti muito. E aí virou o ano 2020? Acho que 20, né? Começou a pandemia? Fechou tudo? 2020. Março de 2020, isso aí. Meu Deus, foi a data que começou. Março de 2020 começou a live. Tem 2 anos e meio. E de um dia para o outro, o Espírito Santo falou comigo, ou você faz, chega. Não enrola mais. 1 ano antes, ele já estava me mandando ir para as redes sociais e eu tinha medo, não sabia por onde começar, não sabia nem mexer, na verdade. E aí eu pedi ajuda a uma amiga para ela fazer as artes para mim, me ensinar como é que fazia as postagens, organizar, aquela coisa. Totalmente crua, mas com um direcionamento. E quando Deus falou comigo sobre as lives, ele sempre colocou esse nome na minha cabeça, Passos de Fé, porque eu queria que fosse algo que desse a intenção de constância da fé, né, de ter uma vida constante com Deus. E eu sempre tive esse problema da inconstância. Um dia eu estava super íntima de Deus ali todo dia e outro dia estava lá molengando na frente da Netflix. E aí eu falei, eu preciso tratar disso não só para que as outras pessoas fiquem, mas também por minha causa. Isso vai ser um estímulo para mim também, para eu crescer na fé. E começou todos os dias? Hoje ainda é, né? Começou no Facebook e no Instagram. Hoje ainda é de segunda a sexta. Não, segunda a sexta. 10h30 da noite. 10h30 da noite. Pode passar teu arroba pra galera aí. Arroba Fernanda Passos, Fernanda com 2 Ds. Vamos lá, galera. Tem uma live boa pra vocês lá. 10h30. E aí, começou no Facebook e no Instagram. Facebook 9 horas da noite, 1 hora ali. E Instagram. No Instagram tinha a possibilidade de 2 telas. Facebook não.
Aham. E aí tem uma situação interessante aí. Lembra que eu falei da questão do ministério lá no início? Que eu falei? Deus tinha me falado sobre o Sim. ministério e tal. Eu achava que era no louvor. Louvor, é. Uhum. Então, aí Deus começou a me dar o direcionamento. Por quê? No Facebook não tinha como dividir tela. Então, quem tinha que pregar? Você. Eu. Então, eu aprendi a pregar no Facebook. Olha que doideira. Caraca, que maneiro. Eu aprendi a pregar no Facebook. Eu, Senhor, pedi a Nunca palavra tinha ido todo pregar dia. em lugar Nunca, nenhum, assim, já tinha só no pregado culto na de minha lá. filial, mas aquela coisa bem... Bem tranquilo ali, né? Tá Bem- em casa, né? Mais tô em tranquilo, conhece casa. o público. Pastor, né? Relevando, aleluia. É bom, é bom. E ali eu fui aprendendo a pregar no Facebook. E, gente, tanta gente se convertia ali. Caramba. Tem uma que me marcou muito, porque ela se converteu no período da pandemia, as igrejas estavam fechadas, na live do Facebook. Ela aceitou Jesus ali. E um ano depois, as igrejas reabriram tudo e ela voltou, foi para a igreja e me mandou o vídeo do batismo dela. Cara, foi surreal. E foi justamente no dia do batismo do meu filho. Que maneiro, cara. Então marcou. Maneiro. Né? E fora tantos outros testemunhos que de lá para cá eu tenho recebido, famílias foram restauradas, teve um casal que a gente aconselhou, Tiago acompanhou melhor de perto o caso, porque foi um rapaz que entrou em contato, né? Quando algum rapaz entra em contato eu passo para ele, Maneiro. o nosso Instagram é junto, né? Não é junto assim do nome, Sim, mas ele sim, tem sim. acesso. E a gente acompanha ali os casos Pô, juntos. que legal. E vai aconselhando, que é uma coisa importante de falar. A intenção inicial era o evangelismo pela rede social. Mas o Espírito Santo me direcionou para não ficar só no evangelismo, mas para fazer um discipulado através da rede né? social, Pô, que é que maneiro. diferente. O evangelismo você fala de Jesus, o discipulado você acompanha até aquela pessoa conseguir caminhar com a sua perna. E é mais ou menos isso que a gente faz. Uma boa parte das pessoas que estão todos os dias comigo, a gente conversa no direct, eu oro, tem caderno de oração, o nome delas estão lá, a gente acompanha, né, no máximo que a gente Pô, dá que para maneiro. acompanhar, a gente acompanha, aconselha no que dá para fazer. Vai fazer 3 anos já, né? Que Vai você fazer começou 3 o anos. Passos de vai Fé. fazer 3 anos. Ele teve uma evolução, então, né? Você começou todo dia, desde lá de março? Não, sempre foi de segunda a sexta. Mas quando eu fazia campanha, aí ia todo dia. Por exemplo, todo dia. Então já tem 21 3 dias de anos Daniel todo é dia. É, 21, diretão. Direto, todo Direto. dia, 10 e Caraca, meia, maneiro. para pra fazer. Diretão. Caramba, cara, Maneiro, muita cara. consistência. Legal. Teve momentos que eu mudei de horário, já fiz na hora nona, 3 horas da tarde. Já fiz pela manhã, mas o mistério mesmo é à É à noite. noite, né? Porque o povo já chegou do trabalho, já chegou da igreja, está naquele momento de reflexão para dormir. Legal. Ah, maneiro, Né? maneiro. E aí sempre vai lá e Deus tem enviado Você pessoas para contou ajudar. pra gente, eu queria que você dividisse com a galera sobre um testemunho Verdade. de um rapaz que voltou a andar e tal. Sim, Fala aí um pouco sim. desse testemunho. Foi algo que me marcou também. Foi agora esse ano. Uma mãe me procurou lá na igreja e ela falou: Fernanda, o meu filho estava paralítico e eu estava orando muito para sair uma cirurgia para ele, porque ele tinha a possibilidade, né, de resolver o problema dele através da cirurgia, mas tinha também a chance de não dar certo. Trouxe ele algumas vezes para oração, fizemos a campanha, os obreiros subiram com ele na cadeira de roda e tal. Conseguimos a cirurgia. Fui para o hospital, mas a cirurgia não deu certo. E ali ela chorando, desesperada no corredor do hospital, para não transmitir para ele, né? E alguém compartilhou a live para ela. Olha a importância de compartilhar. Né? A gente pensa que é só mais Às um. vezes a galera fica, tipo, ouvindo a gente falar isso, e fica, tá querendo público, tá querendo... Não, mas tá querendo abençoar vidas. Isso. A consequência de ter público, de enganjar, de um negócio... Amém, mano. Vai pegar o dinheiro para poder sustentar o que a gente faz aqui. Isso aí. Beleza? Mas é isso aí que você tá O falando. foco são vidas. E foi exatamente isso que aconteceu. Alguém compartilhou com ela, ela entrou na live e pediu oração. Nós fizemos, ele já estava no momento do clamor, nós fizemos uma oração pelo filho dela e alguns meses depois ela me procurou lá na igreja para testemunhar. E ela falou assim, tá vendo aquele rapaz de pé lá na porta? Aí o que tem? Ela, meu filho, ele está andando.
Cara, Deus, aquele mano, glória momento a Deus. a lágrima rolou, a gente Legal. deu glória de pé à igreja, aleluia. Bom, né, mano? Porque é resultado de 2 anos e meio ali todos os dias, pagando preço para estar ali orando, profetizando sobre as As vidas. pessoas não sabem o quanto também é difícil pro lado de cá, né? A Ah. gente Se dedicar, né? tirar um sábado para gravar, como a gente tem que fazer, você vir aqui. Tem todo um preparo para você estar aqui, montar a equipe. É um monte de coisa, né? Que às Verdade. vezes os empecilhos vêm para tentar comer o nosso horário, comer o nosso tempo, a tua responsabilidade. E não é fácil, né, cara? Não fácil. é. E eu sou mãe de 3. Tenho uma criança pô. pequena. Tem 3. Aí tem o Ministério de Louvor, tem o Grupo do Evangelismo, tem as nossas atividades da igreja. E tem as agendas também, que nesse período, como eu falei, aprendi a pregar no Facebook. A pregadora agora, Fernanda. Agora Jesus virou tem uma me ministra. direcionado por esse caminho, tem Maneiro, tido cara. misericórdia da minha vida. A Fernanda é muito descolada pregando. Eu vi lá, eu falei, maneiro. Eu falei, caraca, ela fala bem, cara. Que benção, mano, ver. É Jesus que faz isso, meu Deus do benção, céu, cara. condições nenhuma. É Jesus. por isso que ele usa a gente, porque a gente não sabe, entendeu? Ela pode botar no Porque se a currículo gente dela, soubesse, né? ele não ia querer. Aí a Em glória ia vez de ser nossa. Aí ele... Formada pela escola do Facebook, né? Facebook. De prática do Facebook. Facebook e Instagram. Facebook. Que maneiro. E aí, Deus tem direcionado a isso. Então, são muitas coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente é desafiado, a gente sabe que quando a gente está... Não é só um trabalho qualquer, né? Se fosse um vídeo para um comercial de uma empresa, daria tudo muito certo. Mas a gente está mexendo com o mundo espiritual, não tem jeito. A gente está mexendo com o mundo espiritual. Não dá pra gente manipular Não dá. o personagem, né? Não dá para ser personagem. Não dá, mano. Não dá. Não tem como Tem que sustentar. Não tem. se Sustentar entregar. tanto tempo assim, né? não dá. Todos os dias, não tem como. Não tem como. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: ninguém pode por muito tempo usar muitas máscaras sem um dia saber qual delas é. Exatamente. Entendeu? Isso Uau. é profundo. Então, você não pode por Ele é muito tempo filosófico. usar muitas máscaras. Uma hora você não sabe em qual lugar Verdade. você tem que usar o quê. E aí você se confunde. E aí, mano? E aí? O evangelho te chama pra ser quem você é. Exatamente. Nele, né? Exatamente. Nele, né? E aí a gente tá, esses 2 anos, teve um caso, por exemplo, que a gente nem cheguei a te contar. Conta, que a gente Teve um quer saber de caso. tudo aí. Olha o desafio teve. Vou contar 2 porque são rápidos. O primeiro foi um convidado que eu trouxe, um cantor, né? Não vou. Depois você olha lá. Desperta a curiosidade da Eu já falei que é cantor, aleluia. Já tá bom. Agora vai ver qual é o cantor. Quem é? Cantor que veio para trazer a palavra na live, e eu já percebi um movimento, assim, um movimento do céu me sinalizando de que algo ia acontecer, então já estava ligada em oração. E logo quando ele entrou na live, aconteceu alguma coisa na casa dele que a gente não sabe o que é, mas que dava para ouvir, que ele saiu correndo da frente da câmera e dava para ouvir ele repreendendo, orando, sabe? Uma oração que dava para ver que era uma batalha espiritual. E ali eu fiquei sem atitude, a câmera ficou ligada. Eu comecei a orar junto. Sai! Sabendo o que tá acontecendo, né? Nem Ah, tá vamos vendo. clamar. Né? Mas estava lá orando. Aí acho que alguém percebeu que estava ao vivo, foi lá e tirou o dele. Eu continuei lá orando, intercedendo. Ele vai voltar, Senhor, ele vai voltar. Ele voltou. Aham. Mas você pensa numa live onde a glória de Deus se manifestou de uma forma tremenda, que não dava vontade de parar, podia virar vigília tranquilo. Legal. Que foi lindo o que Deus fez ali, vidas voltando para Jesus, gente falando em línguas em casa, com o telefone na mão. Você tem noção? Foi lindo. E o outro episódio, teve um dia que eu não fiz a live. O Espírito Santo falou comigo: hoje você não vai fazer a live. Eu falei: nossa, Deus nunca falou que não é para eu fazer a live. Ele falou para eu fazer, até hoje nunca falou para eu não fazer, eu não vou fazer. Fiquei deitada lá esperando o que ia acontecer, no horário da live. No horário da live. Meu irmão desceu do andar de cima com a filha de dias, que tinha acabado de nascer, engasgada do leite. E eles não estavam conseguindo desengasgar. A menina já estava ficando roxa, estava mudando a cor dela. E trouxeram para mim, para eu desengasgar. Se eu tivesse na live, aquilo tudo teria aparecido ali. Ou eu não poderia socorrer, ou sei lá o que teria acontecido. Né? Ela ia descer para a rua, ela não ia... Aí eu encontrei... Talvez ele não quisesse te te atrapalhar na atrapalhar, live, eu não né? vou lá Olha, falar é com verdade. ela, né? Entendeu?
Então, Verdade. Deus me fez ficar ali para ter aquele momento de socorrer a menina. Graças a Deus ela está bem, glória a Deus por isso. Mas foi algo também que me marcou. É só para vocês terem noção das coisas que acontecem nos bastidores que ninguém vê. Sabe? É muita coisa. Sabe aqueles episódios assim, você está atrasado para alguma coisa e na hora de sair a chave some? É exatamente por aí, assim, né? na hora de ligar a câmera. Tudo acontece. Mas, para a glória de Deus, a gente está ali todos os dias. Poxa, a gente tem que visto bom. o Pra resultado provar, né? disso. Às vezes é pro Senhor provar a nossa vontade mesmo de fazer, né? E se dedicar ao negócio. Hoje você trabalha, você vive como? Como é que tá Eu o tinha seu um dia a dia? salão, fechei o salão, Ah, legal. fechei o salão por direcionamento de Deus, porque, gente, eu já falo e ando, já tá difícil de pensar. Para lembrar das coisas, já tô precisando de auxílio do universitário. Então, assim, eu falei, não, Deus, ou eu corto o cabelo e faço as coisas, maquiagem, tudo. E Ele tem direcionado para isso, né? Legal. Para essa questão ministerial. Então, eu tenho Que confiado benção. no que Deus tem Poxa, que falado, bom. mais uma vez, Que bom. né? Mudando totalmente o rumo, abrindo Maneiro, mão, cara. porque eu sei que algo Ele tem para fazer. Então, Maneiro. eu estou confiando e estou indo. Que maneiro, que maneiro. E como é que você lida, como é que você faz lá o evangelismo, lida do evangelismo das mulheres vitoriosas, né? Isso. E quais ações vocês tomam, fazem hoje lá com essa área do evangelismo? A gente assim, a gente está iniciando pelo bairro mesmo, né? Pô, legal. A gente já tem um grupo de evangelismo muito forte lá, o da juventude. Então, quando a gente faz algum evento grande, digamos assim, né, Sim. para abranger muita gente e tal, aí a gente une a galera toda, pega evangelismo de juventude, pega interligados, maneiro, pega, legal. aí faz um negócio só. Mas o nosso mesmo ali do Departamento das Mulheres, a gente faz algo mais direcionado, a gente vai de casa em casa, nos lares, legal. a gente aborda pessoalmente na rua, uma coisa que não tem nada a ver com aquele evangelismo de antigamente, sabe? Que era só Só entregar entregar um papelzinho. um papelzinho e tchau, não. Um evangelismo relacional, né? A gente olha no olho, a gente ouve a pessoa, né? Porque a maioria das pessoas, elas não querem ouvir, elas querem falar. Falar. Então, às vezes, só da gente parar e emprestar os ouvidos e olhar no olho, dar um abraço, já é um diferencial na vida E daquela como é que faz pessoa. pra mulher participar desses É grupos só- assim? Todo dia? Qual é a Tem que rotina ser- deles? Tem que ser membro da nossa igreja sede, Tá. né? E se apresentar para o trabalho. Já vai entrar e trabalhar. Não tem essa, não. Vamos Pra fazer o trabalhar ID. sempre tem vaga, né? Para trabalhar sempre trabalhar, tem é. vaga. Sempre tem vaga. Na Sempre obra do tem vaga. Senhor, cara, pra trabalhar sempre tem vaga. Sempre Acho tem que vaga. quem diz que tá numa igreja e não tem nada pra fazer, eu acho que tá É bem um pouco da equivocado, preguiça, cara. né? É preguiça. Tá o bem cara equivocado, fica porque tem preguiçoso. muita coisa pra fazer. Ou às vezes não quer se envolver, né? Não quer ter compromisso, uma desculpa, sabe? né? É uma desculpa, do outro, né? De, não, tô aqui. Não quer sempre ter tem, cara. trabalho. É Porque, preguiçoso. na verdade, dá trabalho. Dá trabalho. A gente se desgasta muito, a gente, Dá. né? Porque ser humano é um troço que dá trabalho. A gente dá trabalho. Uhum. A gente é difícil. E às vezes a gente não quer ter que. Não, eu vou ter que aturar. Tem que aturar. Tem que amar. A Bíblia diz que tem que amar. Tem que amar. Tem que cuidar. Tem que abraçar. Tem que olhar no olho e tem que ser de verdade. Não pode ser uma coisa forçada. E não é todo mundo que está disposto. Lembra que eu falei? Eu fui uma dessas pessoas. Um dia eu me escondi também. Porque eu não queria me relacionar. Tinha medo de me ferir. Mas Jesus tratou isso em mim. E o quanto hoje vocês estão abertos, né, como casal, para o ministério, e o quanto isso tem frutificado com vocês também, né? Glória a Deus por então, isso. assim, Porque fica uma boa lição pra gente aqui, pra todo mundo ouvir, Sim. que só se esconder é pior, né? é pior, é pior. E também o equilíbrio também, né? A gente se chamou muita atenção falando sobre os problemas conjugais, porque a gente se enfurna ali nos afazeres da igreja e a gente acaba não tendo tempo para a família, para o filho, porque está muito envolvido com as coisas da igreja. Isso é muito perigoso. Às vezes de Tem que ser ter um algo equilíbrio, bom, né? porque você vai estar se entregando demais à organização. O nosso primeiro ministério é a família, né? A casa, mas a nossa a gente casa, não né? dá atenção lá. Então eu já fui um cara que também já, né, já era de tudo, era na época da juventude e tal, né? Logo que eu recém-casado,
era de tudo. Era do louvor, era do evangelismo, era da juventude, era de um monte de coisa. Falei, cara, não tem tempo final de semana para ficar com minha família. É isso aí. Tá errado. Eu acho que É. Deus não se agrada disso. Então, muito importante a pessoa ter esse equilíbrio, né? De A gente se trabalhar, preocupa muito com isso lá, ele principalmente. Que bom, cara. Isso Eu é falo com ótimo. ele, ó, quando você sentir que eu tô demais, tu me puxa. É, a maturidade de vocês também, pô, né? maneiro. O que vocês já passaram, vocês já criaram ali uma experiência que é bom até passar para os outros, né? Sim, Essa sim. liberdade que vocês têm de falar com naturalidade aqui em frente às Naturalidade. câmeras, essas coisas. E Isso é incrível, É entendeu? uma das maneiras de É uma ver que a pessoa tá maturidade curada, muito né? boa. É. Falar bem do que já passou. Sim, acabou, passou. Vamos ensinar. O erro é vamos- esse, vamos ensinar para quem Somos não seres errar. humanos, Sim, né, Ó, gente? sim. Cara, Eu louvável vou ficar aqui demais. de É. bonitinha, a vitoriosa. Vitoriosa, mas perdeu Muito as batalhas bom. também. Faz parte, né? Faz É o parte. processo da sua vida. Né? E a gente tem que aprender com o que a gente vive. Maneiro, né? Né? Principalmente com os erros. Não é só com os acertos. Com os acertos é lindo. Que romântico. Ela é maravilhosa, ela acerta em tudo. Mentira. Isso é fake. Mentira. Tem que aprender com as coisas erradas que a gente faz, com as nossas decisões erradas. E é isso que a gente transmite para o povo hoje. O nosso maior cuidado em casa é com essa questão da gente não deixar pendências dentro de casa. Quando eu percebo que alguma coisa diferente já está acontecendo em relação aos filhos, eu percebo algo diferente, eu já me aproximo, converso. Com ele também, de vez em quando eu chego do nada, tá tudo bem? Legal, maneiro. Porque tem que ter esse cuidado. Tem, né? Tem que ter esse cuidado e tem que ter o diálogo. Porque um tá vendo uma coisa errada e não fala, um exemplo, né? Sim, sim. Eu tô vendo algo errado e não me comunico, aí já viu aqueles videozinhos, aqueles memes de Facebook que a mulher tá chateada, ela começa a bater armário, aí bate a porta da geladeira. Faz bico. Bate o E prato assim. Gente, isso não funciona, tá? Piora, né? Só piora. É. É isso, é sentar, conversar, alinhar, combinar. O combinado Uma nunca das sai coisas caro. que eu penso muito sobre o relacionamento, tanto ele conjugal ou a amizade, é que o diálogo ele é o primordial, mano. E em Ele é o verdade, segredo. Pra mim, em ele é o verdade e em amor. segredo. É. Pra mim ele é o Tá segredo. ligado? O Tipo, diálogo não é o tem como segredo. você ter uma amizade com alguém, um relacionamento com Não alguém conversa. sem diálogo, que é aquela intimidade, sem verdade, Uhum. mas em amor, porque a gente pode falar a verdade para machucar. É. E a verdade para machucar não funciona. Jesus já isso falou aí. sobre isso, né? A verdade ela só funciona em amor. Esses dias eu até mandei para ele o vídeo, né, que eu achei muito interessante para a gente comentar sobre isso depois, de um teste, não sei se foi uma faculdade americana que fez, com uma criança que estava com um brinquedo novo, mexendo, manipulando, e uma professora ali falando com o maior amor com a criança, ensinando a mexer no brinquedo e tal, e ela super se desenvolvendo, super feliz ali e tal, e de repente trocou a professora e chegou uma que grita. Olha. No primeiro grito, e não foi nem com a criança, foi com outra pessoa. No primeiro grito que a professora deu com outra pessoa, a criança já travou, tirou a mão do brinquedo e já parou de se desenvolver. Caraca. E eu falei, cara, que lindo isso, porque comprova mais uma vez que a gente precisa falar em amor. Tanto para o desenvolvimento dos nossos filhos, como do nosso desenvolvimento mesmo, como casal, como família. A gente precisa aprender a entregar o nosso melhor para a nossa família. Isso aí. Uma das coisas que mais destruíram o meu casamento no período de crise foi exatamente isso, entregar o melhor para os de fora e o pior para os de dentro. Caramba. Lá na igreja, a gente fazendo os trabalhos lá com a juventude e tal, maior paciência com todo mundo. Se alguém pisava no meu pé, ai, desculpa. Tem problema não. Agora chegava em casa, se alguém pisava no meu pé, ai, meu pé! O meu pior, eu estava entregando dentro de casa. Aí o pessoal, quando eu falo isso na igreja, fala assim, não, eu dou o meu melhor. Se meu marido pede um copo d'água, eu dou um copo de água. Você dá o copo de água naquela taça linda ou você pega o copo de requeijão? Aí, Faz só... E o cafezinho que ele te pede, você entrega naquele copo da geleia ou tu pega aquela xícara top do jogo que você Tá ganhou lá quando guardada, tá lá no guardado casamento. para visita. Porcelana. Só para visita importante. Então você pega o teu melhor e guarda para visita. E o teu melhor é a tua família, é o teu presente, é o teu projeto. A Bíblia é o diz que se a gente não primeiro conseguir ministério. tocar, se a gente não consegue nem ordenar e cuidar da nossa casa, não cuida do Senhor, não. Pronto, Né? Se você não consegue administrar o teu lar, pronto. nem tente administrar o do Senhor, nem vai, não bote a mão nisso, não é pra você. Não tá na tua Desse alçada ainda.
ainda, né? Vai lá cuidar. Isso aí. Quando você aprender, você já tem o direito. E a gente vê hoje muitos jovens almejando, né, um ministério, quero ser pastor, quero ser isso. Calma, sabe? Calma. Vai estruturar Eu tua errei mente, nisso, né? Eu tua falo pra vocês. família. Vai aprendendo, é um tempo de treino. Eu errei A muito família nisso é na, treino. na minha juventude, se bem mais novo. Sou jovem ainda, tá? Por favor. Eu Tá Mas bom. bem mais Aham. novo, eu sempre fui muito ativo, né, cara? Pregando direto e tal, essa fome. E, mano, esqueci minha casa. Pregando de segunda a segunda, direto, que nem um doido. Viajando e tal, mano. E só... Não tem como. Ou você Não aprende a cuidar realmente da tua casa, ser o pastor da tua casa, É isso. Falou a palavra Né? certa. apacentar mesmo, porque pastoreio é apacentamento. É. É a qualidade de tempo, de amor, de troca. Ou tu aprende isso, ou esquece, mano. É desse jeito. Vai ser um teatrão, Isso. que não vai valer de nada, você vai salvar todo mundo, vai se perder. Agora, vê se faz sentido a pessoa sair do teatro para fazer teatro na igreja. Não sai, né? Não dá, né? Não cola, né? Não cola. Não dá. Vamos ser de verdade, né? Que bom, Fernando. E É isso, é isso. É entregar o nosso melhor dentro de casa, dia após dia. E Deus vai fazendo o resto. Confia nele. E a vai. gente já está terminando já com o Pó de Vida de hoje com a Fernanda Passos, nossa amiga aqui. Fernanda Passos de Fé, Passos da Souza de Fé, Silva já Júnior. é um Gente, todo mundo conjunto, tá me né? chamando assim. Fernanda Passos de Fé. Fernanda da Fé. Fernando, obrigado Obrigado Isso. mesmo. por você Foi existir gostoso no reino mesmo. assim, como essa pessoa sendo você, com o Tiago, com sua família, entregue e disponível à vontade do Senhor. Vocês permaneçam sendo essa bênção pra gente, pra nossa geração. A gente precisa de mais Fernandes e Tiagos, com certeza, pra glória do Senhor. E a gente sempre pede, no finalzinho do nosso bate-papo aqui, que o nosso entrevistado dê uma palavra. Pode ser uma palavra que seja algo que tem a ver com o seu ministério, com o que você tem já trazido para as pessoas. Pode ser uma frase, um conceito, mas aí ficam para sua vontade aí, tá bom? E aí a gente vai terminar. Tá certo. Pode falar direto pra câmera. Então, o que eu posso falar de resumo disso tudo que a gente conversou aqui? Uma coisa que eu aprendi: nunca abra mão da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus. A igreja ela veio se desenvolvendo de um tempo para cá, de muito tempo para cá, sempre da mesma forma. Não tem nenhum milagre, não tem nem algo extraordinário, um toquezinho de mágica, não. Sempre foi jejum, palavra, oração. Essa é a fórmula, digamos assim, essa é a receita básica que não mudou, que é a mesma, para transformar a tua história, para transformar a tua casa, para mudar a tua mentalidade e te fazer mais perto, te trazer para perto de Deus. Então, sempre priorize o teu relacionamento com Deus. A tua casa, a tua família e Deus. Nunca se esqueça disso. Nunca troque as ordens de prioridade, tá? Nunca troque. Deus em primeiro lugar, cuide de você, cuide da sua casa, para depois você pensar em trabalho, em atividades, em seus sonhos, o que você quer. Priorize Deus, porque Ele estando na frente, todas as coisas acontecem. Aí fica aquele versículo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, a Bíblia não diz algumas coisas, diz todas as outras coisas serão acrescentadas. Tem muitos sonhos, tem muitos projetos? Tem, mas o primeiro deles é a sua vida com Deus e a sua família. Nunca se esqueça disso. Amém. Muito Amém. bom. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Fernando. Foi um prazer pra gente estar aqui com você. Prazerzão. Obrigado, galera, que está nos acompanhando. Não esquece de se inscrever. Curte aí esse episódio, se você gostou. Coloca nos comentários também quem você quer ver aqui participando, né? É isso aí, legal. Um bate-papo aí Sempre com a bom. gente. E segue lá, a Fernanda nas redes sociais. Por favor. Fernanda com 2 Ds. Fernanda com 2 Ds, Fernanda Passos. Com 2 Ds. Passos. Beleza. Procura Passos de Fé no Instagram, também aparece. que aparece. E tem o canal no YouTube também, fraquinho, mas tem. Ah, maneiro. Qual é o Não, canal? legal, Fala pô. pra Fala gente. aí, pô. Ministério Fernanda Passos, corre lá e se inscreva. Aí, ó, se inscreve. Show de bola, galera. Valeu. Obrigado, Obrigado um hein. abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.